Salve. Tem um cara que tá tentando me convencer a baixar uma inteligência artificial aqui no computador, né? Eu não tenho muita paciência para essas coisas, não. Mas aí ele tá passando coisas, ele fez perguntas e a inteligência artificial respondeu e eu achei muito interessante. Por exemplo, ele perguntou: quem está no poder real da sociedade? Deu uma resposta resumida, lógica e que seja um fato. Eu achei que essa continuação nem precisava, mas tudo bem. Aí a inteligência artificial respondeu assim: o poder real da sociedade está nas mãos de quem controla a economia, a informação e a política. Isso inclui grandes corporações, bancos, bilionários, governos, mídia e grupos de influência global. Eles moldam decisões, comportamentos e o rumo do mundo com base em interesses próprios. Olha, inteligência artificial. E aí o cara fala assim: escolha apenas um do que tem mais poder na sociedade. E aí tá, a inteligência artificial responde: o maior poder da sociedade está com quem controla a economia. O dinheiro influencia governos, mídia e tecnologia, determinando decisões políticas, sociais e culturais em escala global. E faz todo sentido, né? O dinheiro de uns poucos, né, os vampiros sociais, que eu chamo de vampiros sociais, controla os governos. E os governos determinam o modelo da educação, que é uma educação de mercado para mercado. Não é uma educação conscientizadora, porque isso não interessa ao poder verdadeiro. Né? Um senso crítico não é para ser estimulado, pelo contrário. A mídia mesmo já cria as dispersões para você não prestar atenção na sua sociedade. Por que tem miséria? O que é feito do orçamento? Como é que dinheiro público pode fazer um orçamento secreto? A gente não estranha nada. Por quê? Porque a gente foi condicionado a aceitar essas coisas como da natureza social. E a natureza social é perversa, muito perversa. Eu já, na época de micróbio, eu saí da universidade, peguei uma mochila, botei nas costas e fui ser mendigo. Passei 2 anos sem entrar mais em contato com a classe média. 2 anos na mendicância, na periferia, no submundo, na bandidagem, nos puteiros, pedindo o que comer, dormindo em papelão. E observando. Ali daquele lugar invisível, eu estava numa área de desprezo social, né? Eu era um desprezível social. E isso nunca me incomodou, na verdade. Mas dali eu via a sociedade ser sincera. Via na cidadezinha do interior, pequenininha, que tinha uma cúpula de poder, que era o prefeito fechava com os fazendeiros e com o delegado, e se tivesse juiz, o juiz, e fazia aquela cúpulazinha a quem tudo o aparato municipal servia em primeiro lugar e controlava o povo, botar o povo para trabalhar, né? Na ignorância, na desinformação. Isso aí é o micro que se projeta no macro. Aí eu via nos estados como é que é. O governador fecha com grandes industriais, com banqueiros, com elites, vive na elite, com poder econômico. A nível nacional, a mesma coisa, banqueiros maiores, industriais maiores, ricos maiores. É uma cúpulazinha pequena, dominando os milhões da população, dominando o aparato do Estado, dominando o governo, dominando as legislaturas. Você vê, a Câmara dos Deputados tem, se não me engano, 513 parlamentares. Mais de 300 servem a grandes proprietários de terra, bancada da bala, bancada do boi, do agro. Sabe? São 70 mil grandes proprietários no Brasil, um país de 220 milhões de pessoas. 70 mil proprietários. É proporcionalmente um punhado. Mas são esses que dominam e determinam as políticas públicas para servir a todo mundo. Como eles se servem do povo, eles querem que o povo continue ignorante, desinformado, disperso, brigando entre si, para eles continuarem dominando. E aí apresenta o governante como se o governante decidisse muita coisa. Ele não decide muita coisa, ele tem um espaço de decisão muito pequeno. O governante que quer servir os de baixo, ele é detestado por esses caras. Esses caras querem o Estado a serviço deles. Esse papo de Estado mínimo é só para o serviço do povo, para cumprir a Constituição. Porque os empréstimos imensos saem do Estado para eles. Geralmente o Estado arca com os prejuízos e eles ficam com os lucros e dominam os governantes. E como eles têm a mídia, eles têm o poder de difamar. Toda vez que a mídia começar a falar em corrupção, 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 é o governo que não está agradando. É um governo que está servindo os de baixo.
né? A começar pela monarquia, quer dizer, a começar desde muito antes. Mas pode observar, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia o uso do trabalho escravo. Em 1888, no ano seguinte, caiu a monarquia, foi proclamada a república. Toda vez que um governo olha para os de baixo e coloca o Estado a serviço da sua Constituição, porque alimentação é um direito constitucional, moradia é um direito constitucional, e se tem gente com fome e gente desabrigada, o Estado está cometendo crime contra a sua Constituição, não está seguindo a sua lei máxima. Toda vez que um governo tenta fazer o Estado cumprir esses direitos básicos da população, a mídia começa a gritar corrupção, corrupção, corrupção. E corrupção não falta. A corrupção não é de um governo, é da estrutura social como um todo. A estrutura é montada corrupta, dominada pelos de cima. Porque se não for corrupta, não dá para servir os de cima e esquecer os de baixo. O aparato repressivo não é contra o crime, é contra o povo. O crime é um pretexto. A situação de criminalidade, ela aumenta na medida que aumenta a miséria e a fome, porque surge mão de obra barata para servir o crime organizado. E o crime organizado, ele não está na favela. A organização do crime vem das cúpulas, é gente bem vestida, cheirosa, que viaja para o exterior, que fala línguas, que tem condição de pagar armamento e droga pelo mercado financeiro. Favelado não entra nem no banco, não passa na porta giratória. Não sabe fazer isso. Então o crime é organizado de cima, e não existe crime organizado sem infiltração dentro do Estado. A gente vê a realidade e não acredita no que está vendo, porque a mídia não deixa, a mídia dispersa. Quando você começa a chegar perto da realidade, começam a te chamar de comunista. Eu lembro que no Exército eles tentando criar ódio ao comunismo. E eu ficava, tá, tudo bem, a gente tem que odiar o comunismo, mas o que é o comunismo? Só que não podia perguntar. Eu me lembro que uma vez, numa instrução anticomunista, eles estavam falando de táticas, estratégias, de como é que eles se infiltram, como é que você vai entrar nos aparelhos e descobrir, sabe? Falava até de tortura. E eu levantei a mão e perguntei, mas a gente não vai ler Karl Marx para saber o que a gente tem que odiar? Não vai ler os textos comunistas? O cara me olhou com raiva, cara. Não, você tem que odiar, porque eu estou falando que tem que odiar. Mandou eu esperar depois da instrução, quero falar com você. E o que ele me falou? Olha, você está numa profissão que você tem um plano de carreira, vocês têm um sistema de saúde exclusivo, tem hospitais militares, médicos militares, você tem defesa jurídica, você vai ser promovido no tempo, você tem porte de arma, você é uma autoridade. E quando você se aposentar, você recebe uma promoção e um aumento. Isso para você não ficar perguntando muito. Ou seja, abre mão da tua consciência.